As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Eles padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congrega-nos, por graça de Deus, a amada Mãe Maria, a Mãe da Piedade, aquela que nos inspira como mãe, porque por nós intercede. Inspira-nos como discípula, para que nós vivamos o caminho da nossa vida nos passos dele, Cristo, o Filho amado, nosso Redentor. Eu quero, de modo muito especial, unido ao seu coração, recolher, lançando o olhar sobre o caminho que percorremos neste mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, o que vivemos, o que conquistamos, aquilo que passamos, nossas lutas e sofrimentos, tomar tudo e colocar no coração de Deus pelas mãos de Maria, dando graças e pedindo que tudo nos fecunde e se torne uma experiência bonita para que nós possamos nos tornar sempre mais, com alegria e simplicidade, discípulos missionários e discípulas missionárias de Cristo Jesus. E em todo lugar, pela alegria de sermos discípulos e discípulas, testemunhar a Ele com nossas palavras, com nossos gestos e com nosso compromisso, particularmente com os mais pobres e sofredores. A palavra de Deus venha agora, pois, nos iluminar e aquecer nossos corações na alegria deste caminho que percorremos juntos. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa." O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Amado irmão, amada irmã, ontem escutamos da palavra do Evangelho a liberdade que o Senhor devolveu àqueles endemoniados. Hoje o Senhor devolve a liberdade àquele que estava paralisado. Muitas vezes estamos paralisados e precisamos ser apresentados, como foi apresentado aquele paralítico deitado numa cama. Foi apresentado na força da fé. Como nós temos que nos apresentar, conscientes do nosso limite, do nosso pecado, da nossa dificuldade, mas com toda a confiança. Porque vendo a fé que eles tinham, foi que Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Causou estranheza aos mestres da lei, que pensaram: esse homem está blasfemando. Está blasfemando, pensaram eles, exatamente porque o Senhor deu o perdão, para compreendermos que o que nos paralisa é o pecado. Por isso mesmo nós precisamos fugir do pecado. Não é fácil, porque somos frágeis, porque muitas vezes nos deixamos convencer exatamente do que nos arrasta para o pecado.
gostamos daquilo que nos sucumbe no pecado. É por isso que o Senhor perdoa o paralítico. Não basta simplesmente recuperar a inteireza física, tão importante, necessária, da qual temos que ter todo cuidado, mas é preciso recuperar a inteireza global do que somos, do nosso corpo e da nossa alma. Até porque é na medida em que a recuperação da inteireza da nossa alma nos dá a força para também cuidarmos da inteireza do nosso corpo. Por isso o Senhor diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Essa pergunta do Senhor é exatamente para mostrar: é mais fácil devolver a inteireza física, como o Senhor nos devolve na força da confiança que nele depositamos. O desafiador, por ser o mais importante, é a inteireza da nossa alma. Por isso o Senhor diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Compreendemos assim, amados e amadas de Deus, que é nele que está a fonte da nossa inteireza. Por isso é preciso nos aproximar de Cristo, se queremos ter a inteireza física e espiritual. São Jerônimo, presbítero, escrevendo sobre o Salmo 41, nos diz algo que nos inspira. Compartilhe-o com seu coração. Ele lembra o Salmo 41 dizendo: como o servo deseja as fontes das águas, assim minha alma te deseja, ó Deus. Como aqueles servos desejam as fontes das águas, assim nossos servos que, afastando-se do Egito e do século, diz São Jerônimo, afogaram o faraó em suas águas e mataram todo o seu exército no batismo depois da morte do diabo, desejam as fontes da igreja, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para recuperarmos a sabedoria que abandonamos, precisamos voltar a esta fonte trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta consciência bonita de que somos filhos de Deus Pai, irmãos redimidos de Deus Filho e conduzidos pela ação amorosa e invisível do Espírito Santo. Deus nos ajude a compreender este caminho e nós possamos dele nos aproximar da fonte para recuperarmos a inteireza que é tão preciosa e buscada por todos nós, a inteireza física e espiritual. Peçamos essa graça por nossa saúde, por nossa paz e por nossa inteireza espiritual. Supliquemos com toda a confiança. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra,
magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.